Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Diego Ribeiro, de Todo Estalo. Vou fazer um vídeo aí que eu prometo fazer sempre de 12 em 2 meses, 3 em 3 meses, que é o que eu ando lendo, né? Os livros, as leituras recentes que eu fiz e que valeram a pena trazer aqui para vocês, e que eu terminei, tá? Às vezes eu começo a pegar um livro, confesso, cada vez mais eu pego um livro e paro no meio, não sou um saco, não avanço mais. E aí eu não acho justo vir aqui falar de um livro que eu não concluí a leitura, porque não gostei, né? Eu li um terço do livro, não gostei, larguei. Eu não vou trazer aqui para ficar falando mal, eu teria que concluir o livro. Como eu não trabalho oficialmente com nenhuma editora, eu não tenho obrigação de ler até o final para dar uma resenha justa. Então são livros que eu li e que eu concluí a leitura para trazer e para falar bem, ou mais ou menos, enfim, para valer a pena. Mas do que eu andei lendo aí nesses últimos 2 meses. O livro que eu gostei demais é o Bebida Amarga, foi um lançamento da Faro, se passa na década de 60, um livro fala sobre um período marcante da política brasileira, que é a chegada da ditadura militar, em 64. O livro começa com a inauguração de Brasília, aí depois mostra a saída de Juscelino Kubitschek, a eleição de Jânio Quadros, o vice dele João Goulart, que com a suposta ameaça comunista e a incerteza, e tem Carlos Lacerda, e os protagonistas são pai e filho de uma mesma família, claro, só que é uma família dividida, rachada pela questão do viés político que cada um segue. O pai é um cara de esquerda, é um cara que se diz comunista, trabalha num jornal com esse viés, e o filho é um católico conservador com viés de direita e é funcionário do Carlos Lacerda. E é o drama familiar, né, envolvendo até a neta do pai, que é avô já, pela guarda, pela situação da filha, que é problemática, enquanto vai dando pinceladas e trazendo bastante informação desse período histórico. Muito interessante. É óbvio que não tem como não fazer um paralelo à polarização política que vivemos atualmente, né, do que seria supostamente a esquerda e a direita no Brasil, com as eleições recentes. Mas independente disso, se você também não curte muito, não é um livro político. É uma ficção histórica com pinceladas de forma agradável daquele período, tá? E é uma história interessantíssima de resgate entre pai e filho. Se é que houve algum resgate no final, é só lendo para saber, tá bom? Outro livro que eu li também, esse eu gostei também demais, concorreu ao teu prêmio Jabuti esse ano, que é A Pediatra, a história dessa mulher aqui, que seria, teoricamente, ela, Cecília, uma pediatra nada convencional, brinquei nas minhas resenhas que se tornou a minha malvada favorita. Ela acha um pé no saco cuidar de criança, ela trabalha com isso porque o pai é um pediatra muito famoso e acabou seguindo a carreira da família. E ela é extremamente fria, ela acaba traindo o marido também, que já está num relacionamento falido com um homem, e esse homem também é casado, né, estão numa relação de traição mútua. Acaba de ter uma criança e leva a criança dele com a esposa para ser cliente, para ser tratada com ela, para ser a pediatra dessa criança. E essa criança faz ela mudar um pouco a visão que ela tem sobre os infantes, sobre família, sobre relacionamentos. Muito interessante, muito bem escrito, tá? Andrea Del Fuego, essa escritora, para ficar de olho. Parece que ela tem mais um livro, que é Os Malaquias, eu acho, não estou enganado, vou comprar em breve. Gostei demais. Outro livro que eu li recentemente também é A Queda, de Don Winslow. Esse autor, cara, esse é o 5º livro que eu li dele. Esse autor sensacional, muito famoso, número 1, best-seller do quase o mundo inteiro, principalmente no New York Times. Ele escreve livros policiais. Ele é autor da trilogia O Cartel, que no Brasil foi publicada Depenada, né? O primeiro livro, A Lei do Cão, saiu para Record, 200 anos atrás. O segundo volume, que é chamado O Cartel, não saiu no Brasil. O terceiro volume, chamado A Fronteira, saiu pela HarperCollins, que atualmente detém os direitos desse autor. Também li dele A Força, um livro único policial, bom pra caramba, bem premiado. Esse aqui é um compilado de contos, pequenas histórias policiais. Tem a história de uma família policial, que um dos irmãos é torturado, o cara busca em vingança. Tem a história de um ladrão que ninguém consegue pegar, que transita numa rodovia roubando joalherias. Também tem a história de um policial visionário, que tem uma visão muito pura da polícia, encontrando dificuldade no sistema. Enfim, eu botei na resenha. Todo mundo sabe que eu não sou fã de livro de contos. Não sou fã de livro de contos. No meu livro de contos tem 1, 2 contos bons, alguns mais ou menos, o resto ruim. Na verdade, pelo menos essa é a minha experiência da minha vida inteira, mesmo quando é de um autor ou de vários autores. E mesmo esse cara, um cara que eu sempre recomendo, não foi diferente. Os 3 primeiros contos, os 2 primeiros contos são excelentes, o terceiro conto eu já achei legalzinho, os outros 3 contos são bem fracos, são 6 contos se eu estou enganado.
então ficou uma experiência mais ou menos. Então, se você quer conhecer esse autor, eu não aconselho começar por esse livro, tá bom, galera? Mas foi uma experiência válida, mas não mudou a minha opinião a respeito do livro de contos. O outro livro que eu li recentemente foi, inclusive, o último que eu li, O Segredo dos Abreviatos. Eu confesso que eu tenho um carinho por esse autor, José Befa, porque quando eu saí do meu antigo blog e eu criei o Estalo aqui, ele tinha um acordo, que ele ia fazer a resenha, trabalhar o livro dele, o primeiro livro dele, se chama Dissidente. Aliás, esse teria sido o primeiro livro e foi republicado, enfim. Mas o livro Dissidente, que ia fazer uma resenha pelo meu antigo blog. E ele confiou no meu trabalho, eu falei para ele que eu não tinha alcance nenhum, que estava começando a fazer um trabalho, ele confiou no meu trabalho, mesmo do zero. E a primeira resenha que eu fiz por escrito e por vídeo no Estalo foi o outro livro dele, Os Dissidentes. Aonde está essa resenha por escrito? Está no blog, lá no Facebook. Lá no Facebook, na página do Facebook, em aba vídeos, tem mais de 60 vídeos meus sobre livros, etc e tal. Por quê? Porque eu jogava direto no Criostal, eu jogava tudo direto no Facebook. Só depois que o Facebook começou a me encher o saco, eu vim e criei o meu canal no YouTube, tá? E O Segredo dos Abreviados é uma ficção científica. Se passa no século 22, gostei bastante. Houve um vírus mortal que matou toda a vida animal na Terra, marítima e também terrestre, e as pessoas não têm mais animais para comer. Também, ao longo dos anos, passando desde o século XXI, o homem, numa urbanização, numa industrialização intensa, foi sacrificando terras cultiváveis e as matas, sobrou um mundo concreto, pesado, industrial, e não tinha mais o que comer, tá? As pessoas iam morrer de fome e tiveram a ideia, algumas corporações tiveram a ideia de começar a comer carne humana, né? A princípio, eram carne de presidiários, que foram mortos todos os presidiários, e, claro, tem a classificação de carne, quanto mais chique tu for, melhor a carne que tu come, dos bebês, dos infantes, e a carne dura vai lá para ralé. E a humanidade teve que aceitar, acabou aceitando, acabou topando, aí conta um pouco do colapso das nações e a nova ordem mundial, mas tudo isso vai contando de forma, apesar de ser um tema pesado, de uma forma muito suave, conforme vai avançando a história do livro, que é a história de um casal que descobre que a esposa, o Mateus, que é o personagem principal, descobre que a esposa está grávida e eles não têm autorização para ter criança. Então, provavelmente, o filho, quando nascer, no caso é a filha, vai virar alimento, assim como a mãe. Então, ele resolve entrar numa jornada para descobrir a respeito da província dos Ursos do Vento, está aqui até o subtítulo, que é um local na Terra onde é livre pensar, é o livre existir, onde as pessoas estão fora do controle dessas megacorporações. Bom livro, entretenimento de qualidade, diverte, um livro pequenininho, começo, meio e fim, um livro curto, e também tem essas reflexões através dos capítulos que são contados, através de trechos nos capítulos que são contados com matérias jornalísticas, faz uma reflexão socioeconômica bem interessante, tá? Mas um bom livro que eu li do José Befa. Comecei a ler a minha leitura atual, não sei se será a última do ano, tá? Que é A Guerra da Papoula, um livro de fantasia, um dos grandes lançamentos de fantasia desse ano, né? Então, acredito que até o final de dezembro esse livro tá faturado, vou conseguir ler e vou trazer ou uma resenha só dele, não sei, ando fazendo muito pouco disso, ou se ele entrar no top 10 das leituras, que o meu próximo vídeo serão as melhores leituras de 2022, talvez esse livro entre. Outras coisas que eu também quero ressaltar, não li, mas recebi, eu tenho um carinho enorme por esse livro, que é O Morrer Jamais. Eu li esse livro há uns 3 anos, cheguei a fazer a resenha dele tem até, acho que tem aqui no YouTube, foi assim no começo do canal, o áudio estava ruim, tosco, mas estava lendo a resenha do livro em inglês, o Never Die. Eu participei, ajudei de alguma forma nas negociações da editora Faro com Robbie J. Hayes, autor uma sumidade no mercado independente, é muito difícil um cara desse ser publicado com uma editora regular. E a Faro conseguiu quebrar esse paradigma e publicou. Esse é o melhor livro de fantasia, volume único, publicado no Brasil em 2022. Livro único. Antes que alguém pergunte, pô, mas é melhor que o Caminho dos Reis? Caminho dos Reis não é livro único, tá bom? Compra agora, leia e me agradeça depois. E quero deixar também, ressaltar também que eu recebi, isso aqui eu recebi mesmo, enfim, um tempo atrás resolvi voltar a ler quadrinhos, não fui muito feliz na empreitada por 2 motivos. Minha vida toda eu li muito quadrinho tradicional, da Marvel, da DC, né? Capitão América, Superman, enfim, Batman, e eu resolvi comprar uns 4 anos atrás, voltar a comprar quadrinhos publicados hoje em dia. A experiência foi péssima, não gostei. Fora que, se você acha que livro está com preço caro no Brasil, corre do mercado de quadrinhos, que é uma insanidade. Mas a Poseidon, né,
uma editora nova, um selo novo da editora Faro, mandou o Galo de Briga. Gostei demais, a HQ é lindíssima, a arte do cara é estonteante. E a história do manto do Galo de Briga, que foi passado por gerações, de um cara, não dá pra dar spoiler, até com uma HQ bem pequena, de um cara que acaba fazendo uma burrada, acaba indo numa ação para combater uns vilões, acaba comprometendo toda a equipe dele de heróis, e ele se arrependendo e não querendo mais vestir esse manto, não querendo mais ser o herói, e as reflexões que isso causam na vida dele, tá? É o primeiro de uma série. E recebi também recentemente, mas ainda não li, devo ler a partir de semana que vem, que é Os Santos, também da Poseidon. Animal a capa também, mesmo padrãozinho. E não posso falar muita coisa que ainda não comecei a ler. Devo ler e terminar semana que vem. É isso, galera. São minhas leituras que eu terminei, né, ao longo desses últimos 2 meses. Esse ano todo, proporcionalmente, eu li menos livro. Quem estreou, poxa, tem menos resenha, por que eu li menos livro? Porque além dos trabalhos que eu faço já há anos, como leitura crítica, como, enfim, algum tipo de assessoria, eu sou contratado por uma editora para ler originais, tá? São livros que vão ser publicados nos Estados Unidos em 2023, 2024, e eu li esses originais, dou uma peneirada mediante o que mandam para mim e volto para os editores da editora para ver se vão comprar os direitos ou não. Então são muitos livros lidos que não tem como trazer, até por sigilo, né? Enfim, são confidenciais, não tem como trazer. Não posso também trazer uma resenha de um livro que eu li que vai ser publicado em 2024. Seria uma insanidade, mas toma meu tempo. Então, às vezes, com 1, 2 horas por dia lendo o quê? Em vez de livros normais, que são os meus livros, lendo livros de trabalho. É gratificante por um lado, é um reconhecimento do trabalho feito tantos anos, é dinheiro que ajuda também, óbvio, as contas da família, mas me tira tempo das minhas leituras de lazer. É claro que eu me divirto também fazendo isso, tá? Mas eu queria ter mais tempo de ler também as minhas leituras, mas vamos avançando. 2022 foi um ano muito bom para mim, tá bom, pessoal? Acredito que se não acontecer nada no mercado que vale a pena eu trazer algum vídeo extra, esse é o último vídeo desse ano ou penúltimo. Provavelmente eu jogo o vídeo das melhores leituras de 2022, ainda no finalzinho de dezembro agora. Os